Estamos no segundo bloco do nosso programa aqui sobre os maiores homens da humanidade. Estamos aqui com o pastor e terapeuta José Eugênio, professor do Seminário Teológico Koinonia. Você estava citando ali, agora há pouco a gente estava conversando aqui, que os métodos de analisar a inteligência, assim, na época de Cristo não tinha como, somente Einstein, né? Que existem esses métodos a partir do século XX para frente, né? Essa pesquisa, o que nós podemos deduzir dela? São pessoas importantes. Agora, não tem como você medir a inteligência de um e de outro, a não ser por testes psicológicos, que é como se mede a inteligência, né? Então, esses testes não foram aplicados em Jesus. Esses testes foram aplicados em Einstein. Então, você pode saber a coeficiência, o percentil do Einstein, né? Nós já dissemos, né, das grandes contribuições do Einstein. Não podemos querer medir a inteligência do Einstein com a inteligência de Jesus, porque Jesus não foi submetido a uma bateria de teste. Nós temos algumas passagens que mostram assim, Jesus é incomparável, né? Porque Sim. eu sou cristão, você também, a gente crê que Ele é Deus. Então não tem como comparar Deus com o homem. Mas falando sobre a história dele, fazendo uma análise literária de como resolvia problemas. Literária, Isso. Ele com 12 anos, ele dá um banho em homens letrados de 68, 70 anos. Isso. No templo em Jerusalém, onde ele fica 3 dias, a mãe e o pai voltam, inclusive demoram a achar, porque jamais elas pensariam que ele estaria ensinando para mestres. Né? E todos ali impressionados com a inteligência de uma criança de 12 anos. De 12 anos, questionando os doutores da época, né? Os doutores da lei. Os doutores da época. E falando também da inovação, né? Da inovação que Jesus traz. Você tem mais ou menos 410 anos antes, você tem a vida de Sócrates, que falou algumas palavras semelhantes sobre Jesus. Chega até a fazer uma comparação. Né? Existem cristãos pré-socráticos, né, platônicos, tal, porque o que eles falaram tinha muito a ver com o cristianismo. Mas, estudando Sócrates, ele falando sobre a virtude, sobre o poder, sobre o amor, mas ele não vai no âmago da questão, né? Ele chega até o conheça a ti mesmo, quer dizer, nós devemos nos conhecer para termos sabedoria. Mas Jesus, ele vai muito mais a fundo. Quando ele, no discurso dele com a mulher samaritana, ele é um discurso fantástico, totalmente pós-moderno desse contexto nosso, porque é fantástico ele não responder. Jesus tinha umas coisas assim, ele não responde nenhuma pergunta daquela mulher, só que ele responde tudo. Ele fala, como é que você conversa comigo que sou mulher samaritana? Ele fala para ela, eu tenho sede. Isso. E como você pode tirar a água, você é maior que o nosso pai Jacó. Quem beber de mim... Tem uma capacidade enorme para resolver problemas diante de circunstâncias adversas. Ele resolve a vida de uma mulher com 5 casamentos, uma vida complicada e um discurso de meia hora. Isso. Numa sociedade com um preconceito enorme contra a mulher e contra o samaritano. E não podia ficar um homem num lugar aberto conversando com a mulher, isso era um escândalo. Então ele rompe alguns paradigmas da época. O cristianismo, ele rompe paradigmas mesmo. Então por quê? Diferente da filosofia, diferente da física, não é somente um conhecimento contemplativo. É um conhecimento que visa a transformação do indivíduo, da criação do indivíduo melhor. Legal, vamos citar os paradigmas que Jesus quebra. Como pessoa inteligente. A mulher, sim, por exemplo. A mulher passa a ter valor a partir... A partir de Jesus, a partir do cristianismo. Em algumas culturas, em algumas religiões, a mulher ainda não é considerada pessoa. Não tem direito à alma, ela é uma propriedade ou do pai ou do marido. Então é o cristianismo em Jesus que resgata o valor da mulher como pessoa, inteligência. Exatamente. Em Jesus que é resgatado também o quê? O valor dos escravos. Eu pude ver isso pessoalmente agora, faz uma semana que eu cheguei de Israel e tem 2 cidades, tem muitos árabes e israelenses em Tel Aviv e em Jerusalém. Mas nós fomos também em Betânia e Jericó, que são administradas por palestinos, não palestinos guerrilheiros, mas palestinos israelenses. Né? A mulher realmente uma escravidão, porque nós estávamos a 45 graus. E você vê aquela mulher com aquela roupa ali, é um absurdo.
Nós fomos tomar banho onde seria a fonte de Gideão, ela toma banho com aquela burca. Não pode, então, pela assim, cultura deles, mostrar. Você vê os caras todos malhadão, tudo assim, aquela mulher com a burca. O impacto da inteligência de Cristo, né, também traz um impacto sobre os cristãos. É isso que nós precisamos resgatar até com o programa Ciência e Fé. Ciência e fé não é para brigar uma com a outra, exatamente, porque o cristão é chamado a pensar, ele é chamado a questionar, ele é chamado a produzir na sociedade o mesmo impacto que Cristo produziu na época dele, na época do Império Romano, que transformou toda uma sociedade, uma vida, sem pegar em armas. Isso é de uma inteligência assustadora, estrondosa. A partir daí, Gandhi tira o seu procedimento, Luther King, que era um Então, cristão, olha, pastor. Gandhi, Luther King, homens que apareceram nessa lista, parece que se espelharam em Jesus. Então, Não, quem é maior? Gandhi fala. Sim. O sistema, ele fala na sua biografia. Eu amo Cristo, eu não gosto dos cristãos. Eu não né? gosto dos cristãos, mas ele tirou a não violência muito dos estudos do cristianismo. Ele estudou em Oxford. E Luther King adquire a prática de Gandhi sabendo que a base estava na Bíblia. Isso. Então, ele quebra esses paradigmas. O paradigma da lei externa, né, dos fariseus. Não adianta nada você guardar o que é externo se você não quebrar o que está por dentro. Se não quebrar o paradigma interno. Preconceito. Os preconceitos. Exato. Então, Madre Teresa de Calcutá, que aparece nessa terceira lista, Madre Teresa de Calcutá é uma freira cristã. Freira cristã. Né? Então, se espelhou em quem? Em Cristo. Louis Pasteur, que foi um dos maiores químicos. Exatamente. Pascal. Né? Isaac Newton, Isaac anglicano. Newton. Né? No princípio, Darwin era anglicano também, depois ele se torna um agnóstico, mas ele tem todo o impacto ali também de ser um cidadão, né, cristão, né, na Inglaterra. Então, Shakespeare também. Cristão. Então, ao confeccionar essa lista, quem confeccionou essa lista parece que não observou a amostragem correta. E eles, assim, jamais no primeiro século alguém tinha a audácia. Né? Quando ele falou assim, eu sou a água viva, ele sobe no lugar perto da fonte do sacerdote. Isso. A gente esteve lá e ele sobe e diz, eu sou a água. Quem quiser vir a mim bebe. Ou o seguinte, você que está nos ouvindo agora, ou ele é doido, ou ele é Deus, ou ele realmente é acima da média. Isso. E a gente crê nisso, que ele é acima da média. Na minha opinião, ele é acima da média. Exatamente. Bem acima da média. Muito acima da média, porque não tem como, seria uma covardia você comparar Maomé com Jesus, o Siddhartha Gautama, que é o Buda, com Jesus, o Sócrates com Jesus, Lênin com Jesus, Marx com Jesus. Lênin aparece quase que em 20º lugar. E é uma mente brilhante também, na pesquisa ele reinterpreta original o da Inglaterra. marxismo e uma revolução gloriosa que... E ele pensava uma revolução também sem armas. É Stalin que pega em armas. Exatamente. Então nós temos assim, olha, o que seria a civilização hoje ocidental sem o cristianismo? Você consegue imaginar? Não consigo imaginar, não. Talvez as guerras já teriam destruído já, porque o cristianismo, tá certo que nós temos focos de divergência entre o cristianismo e às vezes até divergência que caminham para a violência física, mas o impacto do cristianismo na sociedade transforma. Nós temos aí, por exemplo, clínicas de recuperação que recuperam drogados, que recuperam criminosos, que trazem um impacto enorme para a sociedade em termos de transformar aquele indivíduo que antes era marginal num cidadão, e num cidadão produtivo. E a própria cultura, a própria ciência, ela é fruto do cristianismo, que é a libertação do pensamento, exatamente, criatividade. De Estado laico. O mundo muçulmano é influenciado pelo cristianismo. Os muçulmanos não podem dizer, nós temos uma cultura. Porque há uma influência, se você vai na Arábia hoje, há uma influência do Ocidente ali na Arábia. Né? Eu vi nos árabes israelenses uma influência muito forte do Ocidente. E se você fala em Ocidente, não tem como dividir, não tem como tirar Ocidente da cultura cristã. No mundo de 7 milhões, 5 milhões, né, aproximadamente 3 bilhões são cristãos. Isso é um impacto muito grande. Exatamente. Né? Então, isso é um impacto muito grande. Qual que é o impacto do cristianismo? Voltando a citar Jung, não podemos pensar uma sociedade ocidental sem pensar na pessoa de Cristo. Ele influencia, até na religião.
Porque a religião ocidental é religare, é religar o homem com Deus. Então, quem vai religar o homem com Deus? Segundo o cristianismo, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que transforma a minha vida e a sua vida. Esse é um impacto. Eu tive, eu tive acesso a uma outra pesquisa, ela não pude trazer porque ela está num livro, com jovens universitários somente americanos. E eles aceitam, em primeiro lugar, Jesus como maior influência, mas não aceitam a igreja. E colocam a igreja como uma péssima influência. Quer dizer, mesmo igrejas não dando um bom testemunho do cristianismo, a figura de Jesus, ela é importante, né? Foi importante para esses estudantes Recentemente americanos. na mídia foi lançado o filme Deus Não Está Morto, para exatamente combater esse agnosticismo e essa luta da ciência com... contrária à religião, porque não é contrário. Eu creio que as duas se complementam. E a própria Richard Dawkins, ele deu uma entrevista, né, que hoje é o papa ali dos ateus ali, europeus, ele fala assim, não, eu sou um agnóstico católico, eu fui criado no catolicismo. Pois é. Ele faz uma mídia, né? Se ele é um agnóstico católico, olha o impacto da figura e da pessoa de Cristo na vida dele. Não tem como, não tem como. Se você nasceu no Ocidente, meu filho, você tem cristianismo dentro da sua vida, você nem sabe que tem. Você é ateu, você tem cristianismo. O código de ética. Vamos falar das constituições. Isso. Aonde é estudada a nossa Constituição? Como nasceram as constituições? O direito religioso, né, ele é base para o direito civil, para o direito penal, para o direito criminal. O código de ética, né? Quase todos os códigos de ética da humanidade são baseados nos 10 mandamentos. Isso. Estou certo ou errado? Está certo. É o Código de Hammurabi e o Torá judaico, que são os dois mais antigos. Aí você pega o cristianismo, que tem uma influência também, né, do judaísmo, e reinterpreta eles. E reinterpreta o judaísmo com essa obrigatoriedade de viver, né, não mais na lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas viver exatamente a questão do amor e da prática do bem, não só ao amigo, não só a pessoa que você ama, mas também aquele que te persegue, aquele que é inimigo. Então, isso é um impacto muito grande de transformação, né? Então, como negar esse impacto, essa importância do cristianismo na humanidade? Não tem como negar. Agora, não dá para comparar ele com figuras do meio acadêmico e científico, né? Porque não foram pesquisadas, pesquisas não foram levantadas com essa amostragem. Só podemos estudar de forma literária. Tem uma experiência interessante que Pascal estava num transporte coletivo e lendo a Bíblia. Aí sentou um outro estudante, conheceu ele, ficou muito honrado de conhecer o grande professor e perguntou o que ele estava lendo. E ele falou assim, não estou lendo a Bíblia. E ele falou assim, mas como que o senhor, sendo um grande sábio, um grande cientista, está lendo a Bíblia? Ele falou assim, não, tudo que eu sei saiu daqui. A Bíblia hoje é o livro mais lido do mundo. Ainda é. O livro mais lido do mundo. Então, a Bíblia foi, né, no passado, o primeiro livro a ser impresso. O cara mais importante dela não escreveu uma palavra. Com certeza. Mas impactou tanto aqueles homens que andaram com ele que 4 escreveram a história. E eu sou fruto disso. Exatamente. Eu vindo da filosofia oriental, eu andei, estudei os caras todos. Deixei Jesus por último, não sei, acho que eu sabia que ele era o mais... chegando nele eu ia parar por ali. Porque o academicismo ensina isso, ensina essa dicotomia entre religião e ciência. Exatamente. Acho que a importância desse programa é exatamente resgatar para quem é estudante, para quem está na faculdade, que a ciência não é inimiga da fé, e a fé não é inimiga da ciência. Exatamente. Né? Porque hoje boa parte das pessoas que estão num curso superior, elas têm mais uma influência do espiritismo, do espiritualismo, do que do cristianismo. Pastor José Eugênio e professor, terapeuta, estamos acabando. Que pena. Hein? Chegamos ao fim. Mas a semana que vem ele vem de novo e nós vamos continuar esse assunto. Eu gostaria de deixar uma coisa para você meditar. Jesus transforma até hoje vidas. Ontem mesmo eu estava num culto, né, ouvindo o testemunho da Bianca Toledo,
que é uma grande amiga nossa, foi ovelha nossa em São Paulo, minha e da minha esposa, era o impacto que ela traz com o testemunho dela. E ela fala de Jesus o tempo todo. É apaixonado por Jesus quem conhece ele hoje, uma pessoa que nunca deixou uma palavra escrita. Então não se trata de um fenômeno, não se trata de mais um homem inteligente, se trata de uma pessoa, se trata de um Deus que se fez humano para você, se trata de um Deus que te transforma até hoje. Inclusive você que está ouvindo esse nosso programa, você pode ler a Bíblia e confirmar isto. Se você ler a Bíblia e sair sem nenhum impacto qualquer, você pode vir aqui a esse programa e dizer que esse programa não tem valor nenhum. Mas se você for impactado, mande um e-mail para nós. Aliás, no próximo programa nós vamos dar o nosso e-mail para que você mande o seu e-mail, tá bom? Então esse é o Jesus que até hoje está impactando e transformando vidas. Não importa se ele está em sexto ou em primeiro, ele estará sempre em primeiro, porque o Criador de todas as coisas deu o seu Filho para nós e ele é esse Filho amado. Paz, ciência e fé. Pastor Eugênio, foi muito legal a sua participação. E nós vamos continuar, né? Temos mais coisa para falar no próximo programa. Continuamos, sim, numa próxima. Deus abençoe. Amém. É isso aí, TV Jet, o canal da palavra. Fique aí, continue com a nossa programação. Eu sou Silvério Pérez e a gente vai vir mais coisas semana que vem para você.